Ora, muito bom dia. Estou a chegar, o som está bom? Estou a chegar em boas condições? Sim, Bom dia, sim. Bom dia. Muito bem. Vamos então a isto. Vamos então continuar a falar das glândulas endócrinas. Isto, como eu aliás vos tinha dito, é uma matéria relativamente extensa. Reparem que na última aula, que foram quase 2 horas, não é verdade? Não chega a 2 horas por causa, enfim, do intervalo. Basicamente, falámos apenas da hipófise. No fundo, foi quase uma aula de 2 horas dedicada a uma glândula endócrina, que foi a hipófise, obviamente, as suas relações com o hipotálamo. Relembro que o hipotálamo, no fundo, também é uma estrutura de natureza endócrina, mas, de facto, dedicámos bastante tempo a essas duas estruturas de grande significado funcional. Muito bem. Hoje vamos falar de outras glândulas endócrinas. E vamos falar desta, e vamos iniciar a aula justamente por fazer aqui algumas considerações sobre esta glândula endócrina que vocês observam aqui na imagem e que é a glândula pineal ou epífise. Portanto, são sinónimos, pineal ou epífise. Primeiro, reparem na localização anatómica da glândula pineal ou epífise. Vejam onde é que ela se encontra. Relembro que a hipófise está localizada aqui, na base do diencéfalo. Aliás, aqui vê-se muito bem as relações anatómicas entre a hipófise e esta zona que aqui está, esta zona aqui faz parte do diencéfalo, esta base do diencéfalo é o hipotálamo. E aqui vê-se muito bem as relações entre a hipófise e o hipotálamo. O hipotálamo, esta estrutura que aparece aqui, uma parte dela aparece aqui a amarelo. Agora vejam a localização da epífise. Epífise, a hipófise, hipo para baixo, epífise, epi significa em cima. Vejam de facto que é uma estrutura que está, ela no fundo está no centro, está localizada profundamente no nosso cérebro. E até está mesmo na linha média do cérebro, até é considerada muitas vezes um marcador radiográfico da linha média do cérebro, e já vamos ver porque é que ela se vê muito bem nas radiografias. Portanto, está localizada. Resta saber que esta cavidade aqui é o terceiro ventrículo. Esta cavidade que vocês aqui veem, esta é uma cavidade que tem líquido cefalorraquidiano. Esta cavidade está no diencéfalo, portanto, é o ventrículo do diencéfalo, chama-se terceiro ventrículo. E ela realmente está aqui na parede do terceiro ventrículo. Então, há uma facezinha da pineal que está voltada para o lúmen do terceiro ventrículo. É uma glândula muito pequenina, mesmo no homem tem o tamanho do caroço, são uns milímetros, não chega a 1 centímetro, é mais ou menos, ou pode ter eventualmente, mas é à volta de alguns milímetros, é o tamanho de um caroço de uma laranja. O nome pineal deriva da sua forma, tem uma conformação semelhante a uma pinha. O que vocês aqui veem é um corte histológico da pineal, portanto isto é uma visão panorâmica, não é uma baixa ampliação, de facto é esta forma que se assemelha a uma pinha, e apenas também referir que se de facto nos vertebrados superiores a pineal tem uma localização profunda, não é? Está na intimidade do nosso cérebro. Nos vertebrados inferiores ela tem uma localização bastante mais superficial. E eu fui buscar aqui este exemplo, por exemplo, deste peixe, que é o bacalhau do Ártico. Neste peixe, mas em muitos outros vertebrados inferiores, não somente peixe, mas como também anfíbios, por exemplo, a pineal tem uma localização bastante mais superficial. Ela está logo aqui nesta zona do crânio, logo aqui numa depressão, logo aqui na cabeça, e era uma zona do crânio onde o osso é particularmente fino e translúcido e a pele pouco pigmentada. Portanto, está aqui, aliás, eu pus aqui a tracejada a zona onde podemos encontrar a pineal. Atenção, ela está por baixo do osso do crânio, só que o osso aí é muito fino, é relativamente translúcido e ainda por cima a pele que está por cima desse osso, como se vê, é uma pele pouco pigmentada. Ou seja, isto faz com que nestes vertebrados inferiores a pineal seja um órgão que está exposto diretamente à luz. Portanto, é sensível à luz devido à sua localização superficial e ao facto do osso não ser muito fino, o osso que a recobre, e a própria pele também ser despigmentada. O que não acontece nos vertebrados superiores, onde a pineal deixou de ter essa localização superficial, portanto, em que está, de alguma forma, exposta à luz e passou a ter uma localização profunda que
que não a permite que esteja diretamente exposta à luz. E já vamos ver qual é que é o papel da luz, porque é que eu estou a falar da luz, no funcionamento da pineal. Portanto, em relação à estrutura microscópica da pineal, histologia. Bom, eu só tenho aqui estas duas imagens, obviamente que isto não vos diz muito, quer dizer, uma só olhando, são grandes ampliações, mas em termos microscópicos, a pineal tem assim uma estrutura, enfim, não tem assim uma estrutura muito característica, quer dizer, é tecido nervoso, no fundo aquilo que ali está é tecido nervoso, assim em grande ampliação é impossível, eu olhando para aqui em grande ampliação, pelo menos para esta, é impossível eu dizer que isto é pineal, não é? Por aqui eu não conseguia dizer que é pineal, reparem, não há aqui nenhuma estrutura, nenhuma organização particular. Iremos depois ver na prática algo mais sobre a estrutura microscópica da pineal. O que é que há aqui a assinalar? É que na pineal encontramos dois tipos de células parenquimatosas, não é? Porque também há vasos sanguíneos, ok? Mas há dois tipos de células. As células mais abundantes, e que são típicas da pineal, e que respondem a cerca de 95% dessas células, são chamadas de pinealócitos. Portanto, são as células da pineal, pinealócitos. Os pinealócitos distinguem-se pelo facto de exibir um núcleo redondo, relativamente, enfim, não é um núcleo muito grande, mas geralmente é pálido e consegue-se lá encontrar, consegue-se discernir um pequeno nucleolo. Depois, os outros 5% de células parenquimatosas são umas células da glia, chamadas células intersticiais, que no fundo são astrócitos. Os astrócitos têm um núcleo mais pequeno e mais escuro. Enfim, portanto, o que se vê é, no fundo, uma mistura destes dois tipos de células, os pinealócitos e os astrócitos. Em ambos, só conseguir com a hematoxilina e a eosina, o que apenas vemos são os núcleos. E, portanto, eventualmente podem ser distinguidos pelo aspecto do núcleo. Se o núcleo for mais claro, com o núcleo evidente, é o pinealócito. E estes núcleos mais escuros e um pouco mais pequenos são de astrócitos. Mas vejam que não se vê nada mais, não é? Depois ou seja, não conseguimos identificar com clareza nada mais. Um aspecto que é muito característico da pineal e que ocorre em todas as espécies, na generalidade das espécies, é a presença de uns depósitos calcários, nos depósitos de natureza mineral, que são designados por areia cerebral, que aparecem nos cortes histológicos com este aspecto que vocês aqui veem, aparecem com estas estruturas escuras, muito coradas pela hematoxilina, aqui com este tom arroxeado. Isto de facto são depósitos de fosfato e carbonato de cálcio. E tem esta designação, areia cerebral. Isto não tem nenhum significado patológico, não é? Estes depósitos ocorrem normalmente, na generalidade, das espécies que têm pineal. E é devido à presença destes corpos, desta areia cerebral, portanto, estes depósitos que aparecem disseminados pela glândula, que a glândula se identifica muito bem em radiografias, porque estas estruturas são opacas, não é? São radio-opacas, vêm-se muito bem nas radiografias e, portanto, nós conseguimos identificar muito facilmente uma pineal quando se faz um exame imagiológico ao cérebro. E como a pineal está exatamente na linha média do cérebro, essa glândula serve-nos como referência dessa linha média. Repito, a visualização deve-se ao facto de possuírem estes depósitos que não têm qualquer significado patológico. Muito bem. Qual é que é a função da glândula pineal, da epífise, no organismo? Basicamente, a pineal tem como função, eu resumi aqui nesta frase, transformar informação luminosa em secreção hormonal. A pineal secreta uma única hormona. E essa hormona chama-se melatonina. Vocês podem ver aqui a estrutura química da melatonina. A melatonina é uma hormona que é sintetizada a partir de um aminoácido, que faz parte da nossa dieta, que é o triptofano. Portanto, o triptofano é modificado em serotonina, depois a serotonina é, por sua vez, convertida em melatonina. Portanto, a glândula pineal secreta no sangue uma hormona chamada melatonina, derivada do triptofano. Ora, se de facto ela tem como função traduzir a informação luminosa em secreção de melatonina, de alguma forma a pineal tem a capacidade de perceber, entre aspas, o nível de luminosidade que ocorre no ambiente externo. E de facto, vocês aqui veem nesta imagem, esta é uma imagem do homem, mas vejam que a retina, não é?
que é o nosso sensor da luminosidade, acaba por estar ligado através de uma via nervosa complicada, não é uma ligação direta, através de uma via nervosa complicada, que vai aqui ao hipotálamo, depois vai à medula, que vai por aí fora, isto acaba por estar ligada à pineal. Portanto, a pineal tem conexões nervosas com a retina. Não é que a retina se projeta diretamente na pineal, hein? Não se projeta. Há, no entanto, uma via, como eu vos disse, que é uma via relativamente elaborada, que acaba por informar a pineal da quantidade de luz que ocorre no exterior, certo? Portanto, é um órgão com conexões nervosas, embora indiretas, à retina. E só assim, de facto, se a pineal está na intimidade do nosso cérebro, nos vertebrados inferiores vimos que pode estar à superfície, e portanto pode estar exposta diretamente à luz, no nosso caso, nos vertebrados superiores, isso não acontece. Portanto, só através desta via nervosa é que a pineal pode ter informação acerca da quantidade de luz que existe no meio ambiente. E, de facto, assim é. Portanto, consoante a luminosidade externa, assim a pineal produz mais ou menos melatonina. Portanto, o nível de secreção, a secreção de melatonina, tal como muitas outras hormonas, é cíclica, não é contínua, é cíclica, e esses ciclos dependem, sobretudo, da luminosidade externa. A melatonina, isto é importante que vocês saibam, a exposição à luz inibe a síntese de melatonina e a escuridão aumenta a síntese e a secreção de melatonina. É o que vocês podem ver aqui, por exemplo, aqui neste gráfico, onde estão os níveis de melatonina no plasma, que é esta linha que aqui está em baixo, e no líquido cefalorraquidiano, que é este aqui que está, os níveis de melatonina nestes líquidos numa ovelha. Vejam que há um aumento significativo da concentração de melatonina, sobretudo no líquido cefalorraquidiano, que é este que aqui está, durante a noite. Aqui é a noite, portanto aqui à esquerda temos dia e à direita voltamos a ter dia. Portanto, vejam que de facto, como as concentrações de melatonina no líquido cefalorraquidiano aumentam significativamente durante a noite e depois, quando nasce o dia, esses níveis caem abruptamente. Isto é mais evidente, bastante mais evidente no líquido cefalorraquidiano do que no plasma sanguíneo, embora no plasma também haja algum aumento, e obviamente isto faz com que durante a noite o nosso cérebro esteja exposto a concentrações elevadas de melatonina. Certo? Portanto, este é um aspecto importante da ação, da função da glândula pineal. Agora, qual é que é o significado funcional destas variações da concentração de melatonina em função da luminosidade? É que, de facto, a melatonina, é hoje sabido, não é? Que a melatonina tem um papel importante, como eu aqui escrevi, tem um papel importante na regulação de funções sexuais e reprodutivas. Isto não é, em algumas espécies animais, isto é mais, tem um impacto mais significativo do que noutras espécies, nomeadamente no homem, em que esta ação da melatonina nas funções sexuais pode não ser tão evidente. Mas seja como for, como é que a melatonina tem influência nas funções sexuais? Uma glândula que está situada aqui na intimidade do cérebro, como é que de alguma forma influencia as funções sexuais? Influencia sobretudo, vocês aqui vejam aqui outro esquema, aqui tem a retina, aqui tem a melatonina, tem a glândula pineal, que já vimos que tem conexões, embora indiretas, com a retina, mas vejam que a glândula pineal, através da secreção de melatonina, vai atuar no hipotálamo. E vai o quê? Vai influenciar, sobretudo, a libertação das gonadotropinas que nós falámos na aula passada e que são libertadas pelo hipotálamo e que daí se são transportadas até a adenohipófise e que depois da adenohipófise induzem a libertação da FSH e da LH. Portanto, a forma da melatonina, a forma que a pineal e concretamente a melatonina tem de influenciar as funções sexuais e reprodutivas tem a ver com o controle, a regulação dos níveis de gonadotropinas libertadas pelo hipotálamo. É assim que a pineal tem uma palavra a dizer sobre, por exemplo, a atividade ovárica, certo? Atenção a um aspecto. Por exemplo, no caso do homem,
a pineal tem uma função, suprime a função das gónadas, tem um efeito gonadossupressivo, de tal maneira que nós, quando somos miúdos, temos níveis, quando somos jovens, quando somos miúdos, ainda antes da puberdade, os níveis de melatonina no nosso organismo são bastante superiores aos níveis de melatonina na fase em que somos adultos após a puberdade. Com a puberdade, os níveis de melatonina crescem. E sabe-se que esses elevados níveis de melatonina que um indivíduo, que um miúdo tem, contribuem para atrasar a maturidade sexual. Se houver, por exemplo, um tumor, imagina um tumor da pineal que destrua a pineal, isso é acompanhado de um início precoce da atividade sexual, da maturidade sexual, no caso do homem. Portanto, que deixa de haver esse travão da melatonina, porque, repito, no homem a melatonina, e a pineal concretamente, tem um efeito supressor da atividade das gónadas. Portanto, um tumor destrói a pineal, desaparece a melatonina, e isso é um estímulo para o início da maturidade sexual. Mas se for no caso, por exemplo, das ovelhas, não é dos ruminantes, das ovelhas e das cabras, é exatamente o contrário. Nas ovelhas e nas cabras, a pineal, e concretamente a melatonina, tem um efeito estimulador sobre a atividade reprodutiva. O que vocês aqui veem, por exemplo, isto é um caso, isto refere-se única e exclusivamente aos ovinos, isto é um ovino, por exemplo, num país temperado. Reparem que os ovinos, a época de reprodução dos ovinos, geralmente é entre o final do verão e o princípio do inverno. E é aí que os ovinos são poliéstricos sazonais, isto é, alternam fases de atividade reprodutiva, de atividade sexual, com outras fases de inatividade, certo? Ora, a cobrição, a época de reprodução dos ovinos é justamente sobretudo no outono, ou seja, quando os dias começam a ser mais curtos e as noites começam a ser mais longas. Portanto, é aí, como vocês aqui podem verificar, é aí que geralmente ocorrem as cobrições, numa fase em que os dias se tornam mais curtos. Ora, se os dias se tornam mais curtos, é justamente aqui que os níveis de melatonina iniciam a sua subida nos líquidos corporais. Portanto, a melatonina, no caso destas espécies, o seu aumento com a diminuição da luminosidade é um sinal para o interior do organismo que desperta a atividade ovárica nos ovinos. E de tal maneira que assim é, que a atividade ovárica, quer dizer, a atividade sexual dos ovinos pode ser manipulada, por exemplo, pode ser antecipada através de implantes de melatonina. Podem-se colocar implantes aqui, por exemplo, implantes subcutâneos, geralmente são colocados aqui no pavilhão auricular dos ovinos, e isso de alguma forma engana o sistema, engana este jogo entre a pineal e as gónadas, de alguma forma isso ilude o ovino, e podemos antecipar até a atividade ovárica de um ovino através desse implante de melatonina, através desse implante subcutâneo de melatonina. Portanto, o efeito, repito, vocês não se esqueçam que, de facto, os ovinos, embora aqui no nosso país a sazonalidade, aqui nos climas temperados, no nosso país a sazonalidade é relativamente reduzida, conseguem-se muitas vezes ter partos locais ao longo de todo o ano, não estão circunscritos apenas aqui, os partos não estão circunscritos apenas aqui à primavera. Através de manipulações como melatonina, através de até tratamentos luminosos, consegue-se manipular esta atividade sazonal dos ovinos. Mas não se esqueçam que, de facto, estas espécies têm uma sazonalidade, são espécies em que a reprodução é sazonal. E o principal estímulo, o principal fator ambiental que regula essa sazonalidade reprodutiva é justamente a luminosidade. É o principal. No caso dos ovinos, até são chamados de reprodutores de dias curtos. Portanto, iniciam a sua atividade sexual, ocorre numa fase do ano em que os dias são mais curtos. Certo? No caso dos cavalos, por exemplo, é ao contrário. Os cavalos são reprodutores de dias longos. Enfim. E depois os bovinos e os suínos até praticamente nem têm sazonalidade reprodutiva. Muito bem. Em relação, portanto, à pineal e epífise, é isto que me parece ser mais importante. Vocês terem uma noção, primeiro, onde é que se localiza,
Segundo, qual é que é a hormona produzida pela pineal? É só uma. E chama-se melatonina porquê? Melatonina, porque neste caso o nome melatonina deve-se ao facto dela provocar um clareamento da pele dos girinos. Também tem um efeito ao nível da pele dos girinos, que é concentra os granos de melanina, em vez de os dispersar, não, concentra-os. E o facto de concentrar os granos de melanina na pele dos girinos faz com que os girinos tenham uma pele, adquiram uma pele mais clara. Portanto, o termo de melatonina vem desse efeito que tem sobre os melanóforos dos girinos. A melatonina também está implicada, por exemplo, no caso do homem, não sei se vocês eventualmente já ouviram falar, também parece muito implicada com o sono, porque é considerada a hormona que desperta o sono. E, de facto, reparem que a melatonina, na realidade, é libertada durante a noite. E até há suplementos alimentares e há medicamentos e há fármacos que incorporam, fármacos que visam, não é, facilitar o sono. Alguns dos fármacos têm na sua composição melatonina. Embora, enfim, a melatonina, no fundo, é uma hormona, mas muitas vezes até é vendida como suplemento alimentar. Às vezes nem sequer é preciso receita para nós adquirirmos compostos que têm melatonina na sua composição. Muito bem, portanto, atenção a este aspecto, não se esqueçam, portanto, no fundo é uma glândula que traduz para o interior o nível de luminosidade que ocorre no meio ambiente, ela traduz através de modificações na concentração da sua secreção, que é a melatonina. Durante a noite há um aumento da secreção, durante o dia há uma diminuição da secreção, certo? Isto é o principal. Ilhéus Langarães. Portanto, em relação à pineal, estamos conversados, ok? Ilhéus Langarães. Vocês já falaram no pâncreas, não é? Já vemos no pâncreas, falaram a propósito das glândulas anexas ao tubo digestivo, não é? Mas aí, sobretudo, falaram da porção exócrina do pâncreas. Vocês lembram-se que o pâncreas é uma glândula anfícrina, ou seja, tem funções simultaneamente exócrinas e endócrinas. O que vocês aqui veem é uma imagem, é um corte do pâncreas, toda esta zona mais escorada pela hematoxilina, sobretudo pela hematoxilina, isto corresponde ao pâncreas exócrino. O que vocês aqui veem a vermelho, isto são septos de tecido conjuntivo, não é? Isto não é. Mas depois, no seio do pâncreas exócrino, eu encontro umas estruturas nodulares, arredondadas, mais palidamente coradas. Isto é em pequena ampliação, está aqui uma e está aqui outra. Portanto, vê-se logo muito bem em pequena ampliação estas estruturas nodulares mais palidamente coradas. E o que agora aqui está representado em baixo é uma ampliação, uma maior ampliação desta estrutura que está aqui marcada. Pois bem, estes nodos, esta espécie de ilhas, são justamente os ilhéus Langarães, e são estes ilhéus Langarães é que são responsáveis pela função endócrina do pâncreas. Eles aparecem distribuídos, aparecem como ilhas dispersos, como ilhas no pâncreas exócrino. Nós, por exemplo, no caso do homem, temos cerca de 1 milhão, entre 1 a 3 milhões de ilhéus Langarães no nosso pâncreas. Portanto, além de se distinguirem muito bem ao microscópio pela sua tonalidade mais clara, nós verificamos que as suas células, as células que os constituem, além também de serem mais pequeninas, têm outra particularidade importante, é que nos ilhéus Langarães as células não formam ácidos. Enquanto, isso não se vê aqui com esta ampliação, mas vocês eventualmente estarão lembrados, o pâncreas exócrino é uma glândula acinosa. As células formam ácidos e os ácidos são, um ácido é um epitélio simples de células à volta de um lúmen. Certo? Nos ilhéus Langarães aqui não há ácidos, aqui há cordões, as células distribuem-se em cordões. Só que são cordões, isto é um novelo de cordões. Certo? E entre esses cordões encontramos depois uma rica rede, mais uma vez, de capilares sanguíneos. Neste caso, endotélio fenestrado, portanto, endotélio com poros. Vocês veem aqui a vermelho o lúmen, os capilares. O vermelho corresponde aos eritrócitos que ocorrem entre os capilares. Portanto, os ilhéus Langarães até têm uma arquitetura semelhante à adenohipófise. A adenohipófise, não sei se lembram da aula passada, na adenohipófise as células também dispõem cordões. E entre esses cordões há capilares sanguíneos. Bom, aqui no ilhéus Langarães a arquitetura é a mesma. Cordões de células, entre os quais se dispõe uma rede de capilares sanguíneos. Esta é uma estrutura
muito simples. Quando nós, já agora, quando observamos com a hematoxilina e usina, as células parecem-nos todas iguais. Quer dizer, eu vejo aqui células pequenas, núcleo redondo, escuro, não vejo aqui grandes diferenças morfológicas entre estas várias células, parece-me tudo igual. Mas, na realidade, estas células pertencem a vários tipos. Só que esses tipos, repito, não se distinguem com a hematoxilina e usina. Carecem de técnicas especiais, nomeadamente, só podem ser distinguidos, são distinguidos por técnicas de imunohistoquímica. E o que vocês aqui veem é um desenho onde se vê não só a organização das células no interior de um ilhéu de Langerhans, cá estão as células organizadas em cordõezinhos, veem aqui, só que são cordões ramificados, podem ver aqui os capilares entre esses cordões, já agora à volta podem ver o pâncreas exócrino, isto é que são os ácinos, isto é o pâncreas exócrino, estão a ver aqui um ácino pancreático, estas células secretam enzimas pancreáticas aqui no lumen do ácino, e depois essas enzimas são destinadas ao intestino delgado. Agora reparem, que de facto existem pelo menos, até existem mais, mas pronto, existem pelo menos 4 tipos de células nos ilhéus de Langerhans. E esses 4 tipos de células têm estas designações que estão aqui a ver. As células alfa, as células beta, as células delta e as células PP. Isto são as designações desses 4 tipos de células que estão depois aqui indicados no desenho. Aí embaixo vocês veem a hormona produzida por essas células. As células alfas produzem glucagon, as células betas produzem insulina, estas células delta produzem somatostatina, esta somatostatina, isto são tudo péptidos, todos estes produtos de secreção dos ilhéus de Langerhans são de natureza peptídica, sempre esta somatostatina também é produzida ao nível do hipotálamo e também é produzida noutros sítios. Isto não é uma especificidade do ilhéu de Langerhans, hein? E depois umas células PP que também produzem um outro polipéptido que está aqui indicado. Obviamente há atenção particular aqui para as células betas e a hormona respectiva, que é a insulina. Atenção, os tipos celulares são indistinguíveis entre si em preparações coradas com hematoxilina e usina. Portanto, requerem técnicas especiais de marcação para que possam ser evidenciados, nomeadamente técnicas de imunohistoquímica, que nós falámos a propósito da biologia molecular da célula. Com estas técnicas de imunohistoquímica, em que utilizamos anticorpos específicos para a secreção destas células, nós podemos identificá-las. Aqui vem uma técnica, um corte de pâncreas, onde aplicamos uma técnica de imunohistoquímica para identificação das células alfas. As células alfa, neste caso, são aquelas que aparecem com o citoplasma mais acastanhado. Tudo o resto não é célula alfa. Portanto, é esta aqui, aqui, ok? E aqui, um ilhéu de Langerhans marcado para as células beta. São, mais uma vez, são as células cujo citoplasma aparece como produto de reação acastanhado. Vocês aqui veem, este está aqui redondo, sem estar acastanhado, este é um núcleo. Porquê? Porque a hormona, as secreções estão no citoplasma das células. Por isso é que o citoplasma de todas estas células está acastanhado. Vejam que as células alfa, de facto, as tais que produzem glucagon, primeiro, são em menor número do que as células beta, e que além disso têm uma localização periférica, estão localizadas sobretudo à periferia do pâncreas, do ilhéu, desculpa, não é do pâncreas, é do ilhéu, enquanto as células beta, reparem, são de longe as mais numerosas, aliás, como aqui se vê, e têm uma localização preferencialmente central. Certo? Portanto, através destas técnicas conseguimos identificar as células e ter uma ideia da sua disposição no ilhéu. Quando nós, ao microscópio eletrónico, observamos o interior destas várias células, não é só das células beta, de todas elas, mas eu pus apenas aqui o exemplo da célula beta, a célula que produz insulina. O que eu vejo, olhando para o citoplasma destas células beta, é que o citoplasma exibe numerosos granos de secreção que aparecem ao microscópio eletrónico, como estas esferas escuras que vocês aqui veem. Estes granos de secreção armazenam, são o resultado do armazenamento da hormona. Portanto, se isto for uma célula beta, o que está aqui dentro deste grânulo escuro é a insulina. Portanto, a célula, antes de lançar a insulina do sangue, que sintetiza a insulina, embala a insulina nestes grãos e a insulina fica ali armazenada até haver um estímulo para ser libertada por exocitose para o exterior e daí atinja os vasos sanguíneos.
Portanto, não é só a célula beta, as outras também têm este mecanismo de armazenamento. Aliás, já vimos que na adenolipófise, as células que produzem a hormona do crescimento, a prolactina, enfim, todas aquelas hormonas produzidas pela adenolipófise também são armazenadas nas células sob esta forma de grande secreção, porque a secreção destas hormonas, como vos digo, não é contínua, não é? É pulsátil, obedece a determinados estímulos. Certo? Isto são as funções, não vamos entrar vocês depois na fisiologia e lá mais para a frente vão aprofundar este assunto, portanto isto é só a título de curiosidade, mas obviamente presumo que vocês, a grande maioria sabe, a insulina e o glucagon têm papéis antagónicos, não é? Enquanto a insulina é uma hormona hipoglicemiante, portanto facilita o transporte de glucose do sangue para o interior das células, portanto retira a glucose do sangue, diminui os níveis de glucose no sangue, hipoglicemiante. O glucagon tem um efeito exatamente contrário. É uma hormona hiperglicemiante, aumenta os níveis de glucose ou de açúcares no sangue. Portanto, estes dois efeitos são muito conhecidos e vocês sabem, eu pus isto aqui apenas a título de curiosidade, não sei se conseguem ver bem, eu aqui na sala estou com bastante luz, não consigo ver isto muito bem, mas isto é também a título de curiosidade, e até só para vos relembrar que faz exatamente 100 anos, foi em 1921 que de facto a insulina foi descoberta, chamemos assim. Portanto, estamos este ano a comemorar o centenário da descoberta da insulina, que foi um dos grandes avanços da medicina, foi de facto esta descoberta da insulina que permitiu a partir daí tratar os doentes diabéticos. E nesse papel da descoberta da insulina, os cães coitados, enfim, tiveram uma importância fundamental porque foram utilizados como cobaias para a descoberta desta importante hormona e que a partir daí permitiu, não é, que passou a ser utilizada no tratamento da diabetes. O que vocês aqui, os cães e os gatos também têm diabetes, atenção, também têm diabetes. No caso do cão, é uma média de cerca de 1 em cada 300 cães pode ter, é suscetível de vir a ter diabetes, geralmente também é uma doença da meia-idade ou já da velhice. O que vocês aqui veem são pâncreas de cães controle, aqui a vermelho, eu estou com muita luz na sala, vejo mal, aqui a vermelho vê-se apenas o pâncreas, em pequena ampliação, e depois aqui a verde, reparem, estão marcados os ilhéus, com este verde fluorescente estão marcados os ilhéus de Langerhans. Isto são cães controle, cães normais, portanto os ilhéus aparecem aqui. Isto é uma marcação, atenção, isto é uma marcação para a insulina. Portanto, tudo o que está verde fluorescente são células que contêm insulina. Portanto, isto é um ilhéu com as células contendo insulina, aqui está outro ilhéu, aqui está o outro. Isto são cães controle, cães saudáveis. E agora repara o que é que se passa aqui em cães diabéticos. Neste caso, a marcação para a insulina é esta que aqui está. Desculpa, esta é que era a marcação para a insulina. Esta é a sinaptofisina, esta é outra. Mas é a mesma coisa. Esta é, estão a ver, cães saudáveis, os ilhéus aparecem marcadinhos, a verde fluorescente. O verde fluorescente representa a presença de insulina. Cães diabéticos, desapareceu a fluorescência. Desapareceu a fluorescência porquê? Porque nestes cães diabéticos os ilhéus de Langerhans estão destruídos. A diabetes no cão é uma diabetes muito semelhante à diabetes de tipo 1 humana. A diabetes de tipo 1 é aquela diabetes que aparece geralmente, não é, na infância, e é uma diabetes mellitus em que há destruição dos ilhéus de Langerhans. Portanto, há destruição. É uma diabetes insulinodependente, em que depois os pacientes têm que se administrar insulina a esses pacientes, porque há uma destruição, vejam, há um desaparecimento, uma destruição dos ilhéus de Langerhans e, portanto, deixa de haver produção de insulina. E é o que se faz, de facto, nos cães. Um cão que desenvolve uma diabetes, depois acaba ou a forma de controlar a doença é através da administração de insulina. Essa administração de insulina é feita através de injeções, não é? Subcutâneas, como vocês aqui veem, muitas vezes são 2 injeções por dia, e é assim, enfim, que se vai mantendo o animal o mais saudável possível. Certo? Portanto, 2021, 100 anos da descoberta um grande avanço, um grande achado, uma grande descoberta, de facto, um grande impacto em termos de saúde pública, que foi esta da descoberta da insulina. Muito bem, vamos agora passar para outra glândula endócrina. Portanto, eu vou partilhar outro ecrã, e vamos falar da tiroide. Certo? Tiroide. Portanto, já vimos hipófise,
pineal ou epífise e ilhéus de Langerhans. Tiroide. O que é que há a dizer sobre a tiroide? Também há aqui muita coisa a dizer sobre a tiroide. É a maior glândula endócrina do nosso organismo. Né? No caso do homem tem, reparem, tem cerca de 5 centímetros. Aqui vê-se muito bem que é constituída por 2 lóbulos, um lobo direito e um lobo esquerdo. Cada lobo é sensivelmente aqui à volta de 5 centímetros. Esses 2 lobos estão unidos por um fragmento, por tecido. Esta ponte que une os 2 lobos chama-se istmo. Reparem também na localização anatómica da tiroide. Ela está aqui na face, está na região, aborda aqui a região proximal da traqueia, e esta cartilagem está junto a esta cartilagem da laringe, e vejam que está na face anterior, hein? Portanto, está aqui no pescoço, na face, junto à face anterior da traqueia e logo abaixo aqui da laringe. Isto é o caso da tiroide no cão. No cão tem uma posição um pouco mais lateral. Vejam aqui no caso do cão, este é o lobo direito, aqui está o lobo esquerdo, embora aqui a pele tenha sido, o lobo tenha sido repuxado, não é? Mas não tem uma posição tão anterior como tem no homem. Tem uma posição mais lateral. Portanto, 2 lobos, um direito e um esquerdo, unidos por um istmo. No cão também está um istmo, embora o istmo não esteja aqui desenhado nesta imagem. Isto é uma imagem real da tiroide humana, não é? O lobo direito e aqui o lobo esquerdo. Portanto, em termos microscópicos, isto em termos anatómicos, para termos uma ideia, não é? Antes de passarmos à microscopia, convém sabermos, convém termos uma ideia, não é? De qual é que é a localização e o aspecto macroscópico do órgão que vamos depois analisar, o microscópico. A tiroide é uma glândula, já disse que é realmente a maior glândula do nosso organismo, é muito fácil de identificar ao microscópio. Portanto, a tiroide é que ninguém, num exame prático, não há ninguém que tenha dificuldades em identificar a tiroide. Porquê? Porque tem realmente uma estrutura muito peculiar. O que vocês aqui veem é um desenho, é uma representação microscópica da tiroide. Isto são imagens reais, isto é uma média ampliação, isto é uma grande ampliação. E porquê? Porque a tiroide é constituída por uns quantos milhões, 20, 30 milhões, uns quantos milhões, não interessa, de estruturas iguais a esta que aqui está. Portanto, é uma repetição desta estrutura que eu estou aqui a apontar com o cursor e que se chama de folículo tiroideu. Portanto, o folículo tiroideu, temos aqui um folículo, aqui outro, aqui outro e aqui outro, no fundo é a unidade estrutural e funcional da tiroide. Agora reparem, o que é que constitui cada folículo tiroideu? Bom, antes de mais dizer que a tiroide é envolvida também por uma cápsula de tecido conjuntivo, que está aqui assinalada. Essa cápsula penetra também no interior da glândula. Podemos encontrar septos de tecido conjuntivo no interior da glândula. Obviamente, nesse tecido conjuntivo existe uma rica rede também de capilares sanguíneos. A tiroide é muito vascularizada, muito vascularizada. Aliás, as glândulas endócrinas são todas muito vascularizadas porque o sangue, não é? É o veículo de transporte daquilo que elas produzem. Portanto, é natural que sejam bastante vascularizadas. Mas a tiroide então é muito. Se nós cortarmos a tiroide, aquilo sangra por todo o lado. Muito bem, qual é que é a constituição de um folículo tiroideu? Vejam, um folículo tiroideu primeiro, é uma estrutura assim esferoide, uma estrutura esférica e oca. Tem no seu centro uma cavidade. É oca, não é maciça. Cá está, tem no seu centro uma cavidade que está aqui representada amarela. À volta dessa cavidade central, o que é que eu encontro? Encontro umas células cuja forma varia. Geralmente são cuboides, mas podem ser colunares e às vezes até achatadas, mas geralmente são cuboides. Estas células, vejam, formam como uma espécie de epitélio simples. Portanto, vocês no fundo aqui veem uma espécie de epitélio simples cúbico que rodeia uma cavidade. Estas células chamam-se justamente células foliculares. E esta é a constituição de um folículo tiroideu. Portanto, temos uma estrutura esferoide, oca, uma cavidade no centro, e à periferia rodeada por um epitélio simples de células cúbicas. Isto é agora o aspecto microscópico dos folículos tiroideus. O que está a rosa, o que vocês aqui veem a rosa no interior de folículos, vejam que a dimensão dos folículos varia. Há uns maiores, não é? E há outros bem mais pequenos. Mas atenção, isto também tem a ver com o corte. Se o corte passa ao nível do equador, não é? Se é um corte equatorial, ao nível do equador da esfera, ou se o corte passa ao nível dos polos da esfera. Obviamente que isso também depois influencia o tamanho do folículo que nós observamos ao microscópio. Seja como for, o que está aqui a cor de rosa, e que pode ser observado aqui em maior ampliação, isto é agora um folículo em grande ampliação, o que está a cor de rosa é uma substância, é hormona, ou melhor dizendo, são as hormonas tiroideias armazenadas no interior da cavidade.
E estas hormonas tiroideias, esta forma de armazenamento das hormonas tiroideias na cavidade dos folículos, chama-se coloide. Portanto, o coloide, isto, tudo o que está aqui a rosa, é o coloide. O que é o coloide? Bom, o coloide são hormonas tiroideias, embora sejam hormonas inativas. São hormonas inativas. É uma forma que estas células têm de armazenar a hormona. Reparem que isto é uma particularidade da tiroide. Nós vimos que na hipófise e no pâncreas, por exemplo, as células, antes de libertarem as hormonas, armazenam as hormonas no seu citoplasma, na forma daqueles granulozinhos de secreção. Ora, aqui na tiroide, não. As células produzem a hormona, mas não armazenam a hormona no interior da célula. Lançam a hormona primeiro, antes de ser lançada no sangue, ela é lançada para a cavidade do folículo e vai se acumular na cavidade do folículo. Portanto, a tiroide armazena a hormona extracelularmente, no espaço extracelular, porque isto é fora da célula. Portanto, é armazenamento extracelular. Mas o que é certo é que com este mecanismo de armazenamento das hormonas da tiroide, conseguem-se armazenar grandes quantidades de hormona. Grandes quantidades de hormona. Conseguem armazenar muito mais hormona aqui nesta cavidade folicular do que se cada célula tivesse a armazenar a hormona no interior do seu citoplasma. Certo? Portanto, o coloide, repito, é o que no fundo estaria também aqui a amarelo, é uma forma de armazenamento das hormonas tiroideias, embora elas ainda estejam numa forma inativa que iremos ver mais à frente. Eu coloquei aqui esta imagem microscópica, isto foi tirado do Histology Guide, isto podia aparecer num exame, imagina, isto podia aparecer num exame, não é? E isto, vocês têm a obrigação depois de dizer que isto é tiroide, isto é o que se vê. Cá estão os folículos tiroideus. Reparem, isto é um folículo, aqui outro, dimensões diversas. O coloide é o que está, é este produto eosinófilo. Aqui há um espaçozinho branco, porque muitas vezes o coloide aparece, nas preparações, aparece retraído dentro da cavidade folicular, certo? Não aparece, mas isto também é um artefacto da técnica histológica, não aparece a preencher a cavidade folicular toda. Aqui são as células foliculares. Agora, há aqui zonas onde os cortes, atenção, há aqui zonas onde os cortes são de raspão. E, portanto, apanham só as células foliculares. Eu não vejo a cavidade que estaria lá atrás. Portanto, há aqui zonas maciças em que não se distinguem facilmente os folículos porque os cortes são tangenciais, certo? Estas zonas que vocês depois veem aqui, eosinófilas, não, isto é tecido conjuntivo, isto está aqui tecido conjuntivo entre os folículos tiroideus, isto é, por exemplo, um vaso sanguíneo com eritrócitos que aparece aqui, mas não é um capilar, não é? Isto é provavelmente uma veia que aparece aqui em maior posição. Mas nestes espaçozinhos, ao lado dos folículos, aqui há de haver capilares, embora aqui não sejam facilmente discerníveis. Certo? Aqui podem ver... Sim. No início disse que a tiroide era constituída por uns 20, 30 milhões de quê? A minha net foi abaixo e não ouvi. De folículos. Folículos, ok, obrigada. Folículo é a unidade estrutural e nós, numa tiroide, encontramos alguns milhões destes folículos. São milhões de folículos que constituem a nossa tiroide, não é? Obrigada. Aqui, novamente, uma grande ampliação. Pus aqui, os folículos tiroideus estão envolvidos por uma abundante rede capilar. Isso é mais evidente aqui nesta imagem. Isto é um folículo tiroideu cheio de coloide. Bem, aqui ao lado está o outro, aqui estaria o outro, aqui estaria o outro. Este produto rosado é o chamado coloide. Já vimos, é uma forma de armazenamento das hormonas tiroideias. Aqui estão as células epiteliais foliculares. Vejam que elas aqui estão ligeiramente achatadas. Aqui vêm-se os lucros. A sua forma varia com o grau de atividade da glândula. Se a glândula estiver relativamente inativa, elas podem estar achatadas, mas se a glândula estiver muito ativa, até podem ficar colunares. Depende. Mas aqui vê-se nos espaços interfoliculares, entre os folículos, aqui há tecido conjuntivo, e aqui que estão os capilares sanguíneos. Estão a ver aqui, aparecem, aqui vê-se muito bem porque estão vermelhos. Isto é um capilar, aqui está outro capilar. Portanto, no fundo, há uma rede de capilares aqui nos espaços interfoliculares. E, havemos de ver, a hormona está aqui armazenada, mas vai ter que ser lançada, ela vai depois ser lançada aqui no sangue. Vai ter que atravessar, vamos ver, vai ter que passar através do epitélio para ser lançada no sangue. Ora, muito bem. O parênquima da tiroide, o estroma é o tecido conjuntivo. Relembro que o estroma, o esqueleto, é o componente conjuntivo do órgão. O parênquima é a parte nobre do órgão, a parte do órgão que é responsável pelas propriedades funcionais do órgão. Ora, o parênquima da tiroide é constituído por dois tipos de células. Um já falámos, ainda vamos falar mais. São as células epiteliais foliculares. Ok? As células que formam a parede dos folículos. Depois aqui há mais células epiteliais foliculares. Aqui, estão a ver aqui.
Nós, entretanto, depois já fazemos um intervalo aqui e aqui. Isto são as células epiteliais foliculares à volta dos folículos. Mas depois, há um segundo tipo de célula que falaremos mais à frente, que são chamadas as células C ou parafoliculares. Geralmente têm um citoplasma mais pálido e não estão na parede dos folículos. Vamos deixar estas células para mais à frente, certo? E vamos concentrar-nos agora apenas na morfologia e na fisiologia das células epiteliais foliculares, ok? Estas células foliculares, diz aqui, que são morfológica e funcionalmente polarizadas. O que é que isto quer dizer? Aqui vem novamente uma imagem da tiroide, os folículos tiroideus, estão a ver, aqui estão todos bonitos, bem, cheios de colóide. Repito, o que está aqui a cor de rosa e o eosinófilo é o tal colóide, são as hormonas armazenadas de uma forma inativa. Aqui estão as células foliculares, reparem, aqui muitas vezes estão achatadas, aqui estão quanto mais engurgitado de colóide estiver o folículo, maior é a tendência para as células ficarem achatadas. O colóide acaba por comprimir as células e as células assumem muitas vezes uma forma achatada. Aqui estão elas. Porquê é que eu digo que são morfológicas e funcionalmente polarizadas? Porque nestas células nós conhecemos vários domínios. Aliás, falamos disso nos epitélios. O domínio apical é a superfície da célula, é a superfície da célula, a membrana plasmática da célula, que está voltada para o colóide. Está voltada para a luz do folículo. Ok? Já vamos ver o que é que ocorre aqui nesta superfície apical que está voltada para a luz folicular. Mas depois há uma superfície basolateral, uma basal, que está voltada para o tecido conjuntivo. Onde é que eu vos vou mostrar isto? Por exemplo, aqui esta célula, esta superfície, obviamente eu só consigo ver aqui o núcleo, nem vejo bem o citoplasma, esta será a superfície apical, que está voltada para o folículo. E do lado oposto estará a superfície basal, que está voltada para o interstício, para o tecido conjuntivo, onde estão os capilares. E é através dessa superfície basal que a célula vai lançar as hormonas no sangue. E as proteínas, por exemplo, exatamente, a membrana plasmática da superfície apical tem uma composição diferente da membrana plasmática da superfície basal. Existem moléculas na superfície apical que não ocorrem na superfície basal e vice-versa. Por isso é que dizemos que estas células são polarizadas. Portanto, as membranas apical e basolateral têm uma composição diferente porque executam diferentes funções que iremos ver. Também referi que a forma destas células é variável, tanto podem aparecer achatadas como cúbicas, como cilíndricas. Isso tem muito a ver com o grau de atividade, o seu grau de atividade, estarem mais ativas ou menos ativas. E agora queria relembrar que o grau de atividade da tiroide, e nomeadamente concretamente estas células epiteliais foliculares, é muito determinado, não apenas, mas muito, não exclusivamente, mas muito determinado por esta hormona que aqui está, TSH. Relembram que esta hormona é a chamada hormona tireoestimulante. O SH é stimulating hormone. É uma hormona produzida na pars distalis da adenoma-hipófise por umas células que se chamam tireotropos. Falámos isso na segunda-feira. Portanto, a pars distalis da adenoma-hipófise tem vários tipos de células, não é? Que produzem diferentes hormonas. Uma dessas populações celulares é constituída por células que produzem TSH. É uma hormona que é lançada pela adenoma-hipófise no sangue e que vai atuar sobre estas células epiteliais foliculares, estimulando a produção de hormonas tiroideias. Quanto maior for a influência desta TSH sobre estas células foliculares, maior é a síntese e a secreção de hormonas tiroideias e isso também faz com que as células aumentem de tamanho. Antes de fazermos então um intervalo, isto é apenas uma imagem de microscopia eletrónica das células foliculares da tiroide. Esta será a superfície apical, está voltada para a cavidade folicular onde está o colóide. O colóide aparece aqui escuro, vêm-se aqui microvilosidades, é o que está assinalado aqui com M. Isto são complexos funcionais, que existem aqui, mas não existem cá em baixo. Aqui será a superfície basal, que está voltada para o tecido conjuntivo, certo? Encontramos os organelos típicos de células que produzem células secretoras, encontramos retículo endoplasmático rugoso, encontramos um gólgi, mas também encontramos
muito lisosomas. Vêm-se aqui estas estruturas escuras que vocês aqui veem, são lisosomas. Enfim, encontramos organelos que são típicos de célula secretora, mas encontramos também muitos lisosomas e muitas vesículas de endocitose. Há aqui umas vesículas escuras que são vesículas de endocitose e que nós já vamos ver mais à frente qual é que é o significado destas vesículas de endocitose. Mas, enfim, isto não é uma ultra... Eu não iria pôr isto num exame para vocês identificarem como uma célula folicular da tiroide, porque, enfim, esta estrutura não é uma estrutura comum a outros tipos de células do nosso organismo, não é nenhuma estrutura particular. E eu propunha então de vocês querem, podemos fazer um intervalozinho, não é? Para até às... Ora, são, eu tenho aqui para as 10 ou para as 10. Querem fazer até às 10h05? Eu tenho aqui 8 minutos para, 8 minutos para as 10. Reencontramos às 10h05. Ok, Muito obrigada. Ok, obrigado, doutor. 10h05. Então até já, hein?
Ora, muito bem. Bom, estou de volta, não é? Estamos de volta. Vamos continuar então a abordar, não é? Este tema da tiroide, fazendo a sua caracterização morfológica e funcional. Portanto, a caracterização em termos histológica está feita, a estrutura da tiroide, como vocês depois terão também a oportunidade de constatar, é simples de identificar ao microscópio, portanto, relembro, no fundo é constituída pela repetição de uma unidade estrutural que é o folículo tiroideu, certo? Esse folículo tiroideu tem à sua periferia um epitélio de células, chamadas células foliculares, e no interior uma cavidade que serve como armazenamento, como espaço de armazenamento das hormonas produzidas por essas células foliculares. Muito bem. Professor, desculpe. Sim. Em casos de hipotiroidismo ou de hipertiroidismo, há alterações na estrutura histológica ou não? Sim, senhor. Embora eu não irei, mas sim, senhor. Obrigada. Há alterações de estrutura histológica. Nós, até na prática, eu tenho duas lâminas, uma lâmina, por exemplo, de uma tiroide sugestiva de hipotiroidismo e uma lâmina de uma tiroide com uma imagem sugestiva de hipertiroidismo. Mas já abordaremos esse assunto um bocadinho mais à frente, tocaremos apenas nesse assunto. Portanto, ora, essas células foliculares, que hormonas é que são sintetizadas pelas células foliculares da tiroide? Pois bem, estão aqui indicadas. São duas hormonas que vocês têm que conhecer. Uma é chamada de tiroxina e a outra é chamada de triodotirulina. Aqui tem as respectivas estruturas químicas. A tiroxina é conhecida também por T4 e a triodotirulina é também conhecida por T3. Reparem para já no seguinte, ambas as hormonas são modificações, são derivadas num aminoácido, que vocês podem ver aqui à esquerda, que é a tirosina. Portanto, são hormonas derivadas do aminoácido de tirosina. Agora, aqui um aspecto muito importante, é que ambas as hormonas são hormonas iodadas. O que vocês veem aqui assinalado a verde com I são átomos de iodo. Portanto, são duas hormonas iodadas. Qual é que é a diferença entre a T4 e a T3? Bom, isso é sugerido até pela sigla. A T4 possui na sua estrutura 4 átomos de iodo, por isso diz T4, e a triodotironina, T3, possui 3 átomos de iodo. Portanto, 4 átomos e 3 átomos de iodo. Essa é a diferença em termos químicos entre estas duas hormonas. Ora, como é que estas hormonas são sintetizadas pelas células foliculares da tiroide? Já vamos ver como é que isso acontece. Ora, eu disse inicialmente que o coloide, não é? Esta massa que ao microscópio aparece com esta cor rosada, muitas vezes a preencher o interior das cavidades foliculares, pode preencher mais ou menos. Na realidade, o principal constituinte deste coloide, já vamos ver como é que isto se relaciona com as hormonas, é uma molécula muito grande, uma glicoproteína muito grande, que se chama tiroglobulina. Esta tiroglobulina é uma molécula de elevado peso molecular, contém cerca de 120 resíduos de tirosina. Portanto, esta tirosina que nós falámos há bocado, imaginem uma molécula em que encontra 120 resíduos de tirosinas ligadas umas às outras. Portanto, esses cerca de 120, não quer dizer que são sempre 120, é o único, mas é o maioritário, é de facto uma grande glicoproteína que constitui, que é uma cadeia de cerca de 120 resíduos de tirosina. Já vamos ver como é que isto se relaciona com o T4 e com o T3. Ora, esta tiroglobulina é justamente sintetizada pelas células epiteliais foliculares. E depois é lançada, depois de sintetizada a tiroglobulina, ela é lançada para o interior da cavidade folicular, onde vai formar o tal coloide. Certo? Portanto, o coloide, repito, é constituído maioritariamente por esta grande glicoproteína, que no fundo é constituída por múltiplos resíduos de tirosina, é produzida pelas células foliculares. E também já tínhamos visto, eu já tinha falado disto, que esta coloide
é uma forma de armazenamento extracelular de hormonas tiroideias. Só que as hormonas estão armazenadas aqui no coloide. Já vamos ver qual é que é a relação das hormonas com a tiroglobulina. Essas hormonas estão inativas. Elas só se tornam depois ativas quando vão para o sangue e depois atuam sobre as células-alvo. Repito, este é um conceito importante. O coloide é uma forma de armazenamento extracelular de hormonas tiroideias. Portanto, isto é uma vantagem à tiroide, é que a tiroide consegue armazenar hormona, grandes quantidades de hormona. Se eu retirar o iodo da alimentação, e o iodo é fundamental para o funcionamento das hormonas tiroideias, eu consigo ainda ter durante 2 ou 3 meses hormonas tiroideias normais devido à quantidade de hormona iodada que estava armazenada previamente à retirada do iodo. Portanto, a tiroide, de facto, tem uma grande capacidade de armazenamento de hormonas. Agora vamos ver como é que a tiroglobulina, que é o principal componente do coloide, se relaciona com as hormonas. O que é que a tiroglobulina tem a ver com as hormonas tiroideias? Isso para já, certamente, não é claro para vocês. E para isso vamos ver, isto está descrito no Junqueira e Carneiro, e é importante que vocês tenham uma ideia disto. Isto sai, se houver alguma pergunta sobre a tiroide, provavelmente incidirá também sobre estes aspectos que eu agora vou referenciar. Isto tem a ver com, vamos ver quais é que são as etapas da biossíntese das hormonas da T4 e da T3. Porque a síntese das hormonas tiroideias é complicada. É uma série de passos, alguns ocorrem dentro da célula e outros ocorrem no coloide, já fora da célula. Faz lembrar um bocado a síntese do colagênio, não sei se lembram da histologia 1, em que também havia etapas intracelulares, e depois mas a síntese do colagênio fibrilar só se completava fora da célula. Pois aqui é um esquema relativamente semelhante. Eu vou manter esta imagem nos próximos slides. Foi a imagem melhor que eu arranjei. O que é que nós estamos aqui a ver? Isto é uma célula, primeiro vou descrever, é uma célula epitelial folicular. Ok? À esquerda vocês têm o coloide. Portanto, isto será a membrana plasmática apical. Aqui é a membrana plasmática basal, é que está virada para onde? Pode ser de conjuntivo onde estão os vasos sanguíneos. Certo? Portanto, vocês veem aqui um capilar e no extremo oposto está o coloide. Certo? Portanto, isto para contextualizar a imagem. Muito bem, como é que ocorre então a síntese das hormonas tiroideias? Primeiro, vamos seguir, vejam, já vimos que o coloide é constituído essencialmente por tiroglobulina. E a tiroglobulina é uma glicoproteína. É uma glicoproteína que vai ser lançada para a cavidade folicular, para o coloide. Ora, essa tiroglobulina, como todas as proteínas secretórias, é justamente sintetizada no retículo endoplasmático rugoso. Portanto, o que vocês aqui veem é o processo de síntese e depois secreção da tiroglobulina. Aqui está ela. Reparem que aquilo aqui vejo, isto é uma molécula de tiroglobulina, isto é uma tirosina, esta é outra, esta é outra, esta é outra, esta é outra, esta é outra. Ok? Eu tinha-vos dito que uma molécula de tiroglobulina tinha cerca de 120 resíduos de tirosina ligados entre si. Estão aqui representados uns 6 ou 7 ou 8, ok? Portanto, vejam que a célula sintetiza a tiroglobulina, mas depois essa tiroglobulina é embalada, não é? Ao nível do Golgi é embalada em vesículas, não é? E depois é lançada para a cavidade folicular, não é? Para o lumen do folículo, indo integrar o coloide. Aqui está ela, ok? Com os seus resíduos de tirosina ligados entre si. Portanto, isto é um dos componentes da síntese das hormonas. Já vamos ver, ao mesmo tempo que isto acontece, ao mesmo tempo que isto acontece, vejam que a célula epitelial folicular da tiroide tem capacidade de captar da circulação sanguínea este ião que vocês aqui veem, isto é iodeto. O iodeto chega à célula epitelial folicular, vem pelo sangue, ele também vem da alimentação, por exemplo, vem também da alimentação e chega aqui pelo sangue. E a célula tem na sua membrana plasmática basal um transportador, um cotransportador, que transporta simultaneamente, isto aqui não é importante, mas transporta simultaneamente para dentro da célula sódio e iodeto. Portanto, captação de iodeto pela membrana basolateral, nomeadamente pela membrana plasmática basal. Mas vejam que depois este iodeto, o bi eletronegativo, este iodeto é flui rapidamente até à superfície da célula e depois é transportado através de outra proteína, o nome não interessa, através de outro transportador para o lumen da cavidade, para a cavidade folicular, ou seja, para o coloide. Portanto, a captação de iodeto ocorre na membrana basolateral, membrana basal, e depois este iodeto é transportado rapidamente para a membrana apical e é lançado, é fluxo para a luz, para o lumen, para a cavidade
do folículo, certo? A tiroide, estas células, de facto, têm uma capacidade enorme de concentrar iodeto a partir do sangue. Isto é feito com um gradiente, de concentração, portanto, isto é um transporte que requer energia. Há mais iodeto aqui do que no sangue, porque ela vai concentrar, vai captar esse iodeto do sangue, mas depois lançam, já vimos, na cavidade folicular. O que é que vai acontecer a seguir? O que vai acontecer a seguir aqui são agora fenómenos muito importantes, que atenção, que já ocorrem no coloide. E o passo que sucede em seguida é a oxidação do iodeto em iodo. Isto aqui é iodeto e aqui já é iodo. Oxidação do iodeto em iodo. E nesta oxidação intervém uma enzima-chave neste processo. Uma enzima que, aliás, tem várias funções no processo de síntese das hormonas. É esta enzima que vocês veem aqui mencionada. Uma enzima chamada tireoperoxidase. Aparece muitas vezes com esta sigla, TPO. Portanto, esta enzima tireoperoxidase, onde é que ela está? Atenção, esta enzima, existem aqui umas microvelocidades. Isto aqui não estão representadas. Esta enzima é uma enzima que está, uma proteína que está integrada na membrana plasmática aqui da célula epitelial folicular e que tem o seu domínio catalítico voltado para o coloide. Portanto, esta oxidação do iodeto em iodo, embora ocorra no coloide, não ocorre dentro da célula, é catalisada por uma enzima membranar que está inserida na membrana plasmática apical, mas cujo domínio catalítico está voltado para o coloide, que se projeta no coloide. Não sei se me faço entender. Essa enzima não está representada aqui neste sangue. Não está representada neste sangue. Muito bem, depois de haver oxidação do iodeto em iodo, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer a iodação dos resíduos de tirosina da tiroglobulina. Aqui temos uma tiroglobulina, que nós vimos, não é? Que foi sintetizada no retículo endoplasmático globoso. E agora o que é que vai acontecer aqui? O que é que está diferente daqui para aqui? É que vai haver acoplamento, vai haver a tal iodação dos resíduos de tirosina. E esta iodação dos resíduos de tirosina, o iodo está aqui representado por estas esferazinhas roxas. Esta iodação dos resíduos de tirosina, também ela é mediada, é efetuada pela mesma enzima que fez a oxidação do iodeto. Mais uma vez temos esta enzima tireoperoxidase, TPO. Reparem num aspecto. É que esta iodação, o que ocorre nesta iodação é que em alguns resíduos de tirosina, são acoplados 2 átomos de iodo. Estão a ver? 1, 2. Este aqui também, 1, 2. Mas há outros resíduos de tirosina em que só há a iodação, em que apenas ocorre o acoplamento de 1 átomo de iodo. Portanto, isto só tem aqui 1 átomo de iodo. Estes têm 2, estes têm 2, estes têm 2. Estas são chamadas diodotirosina, 2 átomos de iodo. E este resíduo aqui é chamado de monoiodotirosina. Mas vejam que estes resíduos de tirosina, a tirosina agora já está, esta tiroglobulina, neste momento já tem as suas tirosinas iodadas. Certo? Não quer dizer que sejam todas as tiras, daqueles 120 resíduos, não quer dizer que sejam os 120 iodados. Mas uma boa porcentagem deles é iodada. Repito, alguns resíduos levam 2 átomos de iodo, outros levam apenas 1 átomo de iodo. E o que é que vai? Estão-me a fazer entender o que é que vai... Sim. Desculpa, era só para perguntar como é que se chama quando só acopla 1 átomo de iodo. Chama-se a tirosina só associada a apenas 1 átomo de iodo, chama-se monoiodotirosina. Mono. Quando são 2, chama-se diiodotirosina. De 2. Continuando esta história, e eu mantenho o mesmo desenho, o que é que vai acontecer a seguir? Que está aqui agora assinalado aqui nesta etapa que vocês aqui veem. É que vai haver aquilo que se chama um acoplamento. Quando o iodo é associado à tirosina, nós dizemos que há a organificação do iodo. Portanto, o iodo, que não é uma substância orgânica, quando é associado à tirosina, ou aminoácido, aos resíduos de tirosina, chama-se isto, o iodo é organificado, Pronto, foi o que aconteceu até agora. Mas agora é que vocês vão perceber como é que se resulta daqui a T3 e a T4. É que numa fase a seguir, vai haver aquilo que se chama acoplamento entre resíduos de tirosina iodada. Resíduos que estão ao lado, resíduos que estão próximos uns dos outros. O que é que acontece? É o que se vê aqui. Se estes 2 resíduos de tirosina, cada qual com 2 átomos de iodo, se acoplarem, se unirem,
forma-se uma molécula primeiro com dois anéis fenólicos, quer dizer, com 2 resíduos de tirosina e 4 átomos de iodo. Portanto, este mais este, se esse juntar a este, forma-se uma molécula com 4 átomos de iodo. Se for este caso em que uma diodotirosina se acoplar a uma monoiodotirosina, forma-se uma molécula com 3 resíduos de tirosina. E aqui já estamos a perceber como é que se forma a T4 e a T3. Cá está a T4, isto vai ser uma futura T4, e isto vai ser uma futura T3. 4 átomos de iodo e 3 átomos de iodo. Só que reparem, neste caso, todos estes resíduos ainda estão unidos entre si nesta grande plataforma, chamemos-lhe que é a tiroglobulina. A tiroglobulina, no entanto, é uma plataforma para a síntese, serve como plataforma para a síntese das hormonas tiroideias. E também neste processo de acoplamento, que aparece aqui em inglês como conjugação, também aqui esta enzima tem uma função, este acoplamento é levado a cabo por esta enzima. Portanto, esta TPO, esta tiroperoxidase, é a enzima-chave da hormonogênese, da formação das hormonas tiroideias, porque está implicada na oxidação, está implicada aqui na oxidação do iodeto em iodo, está implicada aqui na iodação dos resíduos de tirosina, portanto, segunda etapa, e está implicada na conjugação, no acoplamento entre os resíduos de tirosina. Portanto, esta é uma enzima-chave no processo de síntese das hormonas tiroideias. E se nós, por exemplo, quisermos diminuir a síntese de hormonas tiroideias, como ocorre, por exemplo, nas situações de hipertiroidismo, em que há uma síntese e uma secreção aumentada das hormonas tiroideias, um dos alvos a abater, chamemos-lhe assim, é justamente esta enzima. E há medicamentos, os chamados medicamentos antitiroideus, cujo alvo é justamente esta enzima. Impedem de diminuir a eficiência da ação desta enzima. Isto é o suficiente para diminuir a síntese de hormonas tiroideias, porque ela, de facto, é a enzima-chave de todo este processo. Mas isto não acaba aqui. Não acaba aqui. Portanto, neste momento, de facto, diga. Posso fazer uma pergunta? Sim. Não é possível que se acopulem 2 monoiodotirosinas? Duas pode, sim, mas essas nunca sim, isso acontece, mas essas depois vão ser degradadas, já não são lançadas no sangue. Isso acontece, sim, isso acontece. Ok, obrigada. Há várias combinações, mas depois as combinações que são efetivas e que são lançadas nos sangues e que vão ter ação é esta combinação 4 ou 3. Mas agora o que é que acontece a seguir? Bom, isto é tudo muito bonito, mas o que é certo é que estas hormonas, para já, ainda estão ligadas a estas várias hormonas ainda estão ligadas entre si, não é? Nesta grande molécula, isto é o coloide. Mas elas no coloide não exercem ação nenhuma. Elas têm que ser lançadas no sangue. Bom, mas para ser lançadas no sangue tem que ir daqui para aqui. Não é daqui para aqui. Ora, como é que isso acontece? Como as células estão unidas entre si por junções, não estão aqui representadas, não podem passar entre os espaços dos espaços intercelares. Atenção que há aqui junções, estas junções oclusivas, aquelas junções que nós estudamos no tecido epitelial. Portanto, só passando através do interior da célula. É isso que acontece. O que se passa é que quando há necessidade, quando a célula é estimulada a lançar hormonas tiroideias no sangue, há um estímulo de endocitose, formam-se vesículas de endocitose que captam gotículos de coloide, vão captar o coloide, e dentro desse coloide vão as hormonas tiroideias, até 4, até 3, também vai a monoiodotirosina, também vai a diodotirosina, mas vai este conjunto de moléculas iodadas. Portanto, ocorre a endocitose do coloide, contendo tiroglobulina. Essa endocitose é a partir da superfície apical, mas atenção que elas ainda estão todas juntas umas às outras nesta grande molécula de tiroglobulina. O passo seguinte qual é que é? O passo seguinte é este. É que estas vesículas de endocitose, não é? Isto depois aqui vai fechar, não é? Forma-se uma vesícula de endocitose, vão se fundir com lisosomas, que não estão aqui representados. Os lisosomas não estão aqui representados. E esses lisosomas lançam no interior destas vesículas de endocitose enzimas lisosomais. E essas enzimas lisosomais vão degradar esta grande molécula de tiroglobulina. Portanto, vai haver uma clivagem proteolítica, uma proteólise
desta grande molécula de tiroglobulina, que relembra tinha cerca de 120 resíduos de tirosina. E é justamente esta proteólise efetuada pelas enzimas lisosomais que vai libertar a T4 e a T3. E também a T2 e a T1. Só que a T2 e a T1 muitas vezes ficam dentro da célula e o bioto pode ser depois reciclado. Hein? Portanto, é através da ação lisosomal que estas hormonas são libertadas daquela grande plataforma que era a tiroglobulina. Certo? Finalmente, estas duas moléculas, a T4 e a T3, vão se difundir através da membrana basal para a circulação sanguínea. Certo? Vão penetrar no seio, depois já mais à frente podemos ver o que é que elas vão fazer. Portanto, está aqui resumido as principais etapas da síntese das hormonas tiroideia. Portanto, quero chamar a atenção que são duas hormonas iodadas, aliás, elas têm que ser iodadas para exercerem a sua função. Por isso é que na ausência de iodo, e há certas regiões do globo, não é? Em que as populações têm déficits, carências de iodo, e nesse caso forma-se a mesma tiroglobulina. Mesmo nessas populações que têm uma alimentação deficiente em iodo, eles formam isto, só que depois não há iodação das moléculas dos resíduos de tirosina. Não havendo iodação, formam-se hormonas que não são funcionais. Não exercem a sua função, e daí depois uma sintomatologia típica de hipotiroidismo. Forma-se tiroglobulina, mas é uma hormona que não é iodada e, não sendo iodada, não exerce a função que seria suposto exercer. Portanto, atenção a este aspecto. Há etapas que de facto ocorrem no interior da célula, mas há etapas muito importantes, as tais etapas mediadas pela TPO, pela aquela enzima, que ocorrem no coloide. Embora essas etapas, que são a oxidação, a iodação da tirosina e o acoplamento dos resíduos de tirosina, estas etapas que eu estou aqui a indicar com o cursor, ocorrem no coloide, mas junto, atenção, isto pode não parecer, mas junto à superfície apical das células, porque é na superfície apical das células que está a enzima. Portanto, estas fases ocorrem lá no meio do coloide, lá longe do coloide, tem que ocorrer junto à superfície apical. É fora da célula, certo? Mas é junto à superfície apical das células. Ok? Porque aí é que está a enzima, com o seu domínio catalítico voltado para o coloide. Certo? Fiz-me entender? Não sei, quer dizer, vocês são os quantos estão a ouvir, não sei se todos terão entendido. Mas depois, quando estudarem esta matéria, vejam isto com alguma atenção, porque isto é básico, mas também não é assim tão complicado, como disse. Portanto, terem atenção que, de facto, há etapas intracelulares e há etapas extracelulares. Primeiro, a hormona é lançada no coloide, de uma forma inativa, esta forma da tiroglobulina, mas depois tem que ser endocitada, tem que ser transportada pela célula e lançada na circulação sanguínea, pela base. Ok? Por isso é que eu tinha dito inicialmente que estas células são polarizadas. Porque, por exemplo, este transportador que capta o iodo do sangue existe aqui nesta membrana, não existe cá em cima, não existe na membrana apical, aqui não é preciso. Ele aqui é outro transportador que lança o iodo para o coloide. Então, são moléculas diferentes. Estas membranas, de facto, a basal e a apical, têm uma composição diferente. Isto é apenas, eu vou passar já isto. Se vocês forem aqui ao YouTube, eu não vou agora, tem uma animação que mostra isto com uma simplicidade grande e que se percebe facilmente. E depois também, mais à frente, a seguir isto, fala também dos fármacos antitiroideus. Liga este processo, porque existem vários tipos de fármacos que interferem em várias etapas deste processo e que podem impedir a síntese das hormonas tiroideias, interferindo em algumas destas etapas. Eu falei num tipo de fármaco, há fármacos que atuam sobre aquela enzima a tiroide, a TPO, e esses, obviamente, ao diminuir a eficiência, a atividade da TPO, obviamente que estão a diminuir a síntese e a secreção das hormonas tiroideias. É também importante que saibam... Diga. Tive dúvida lá atrás. A enzima que depois vai ser usada, ela vai digerir o quê? Qual enzima? Aqui no... É que, atenção, uma coisa... É essa enzima, sim, a que estava aí no passo 8, no passo 7. Os lisossomas, eu me enganei. Atenção, isso são enzimas lisosomais. No esquema não tem, mas existem aqui lisosomas. Estão aqui no desenho. E estes lisosomas têm enzimas hidrolíticas. Não é tireoperoxidase. Eu enganei-me. Os lisossomas vão digerir o quê? Vão digerir a tiroglobulina, vão digerir esta grande molécula,
vão cinti-la, vão clivá-la, de forma a libertar a T4 os constituintes da tiroglobulina. Ok, Esta obrigada. molécula é grande, não é tiroglobulina. Eles vão fragmentar isto, vão partir isto aos bocadinhos, vão fragmentar Ok, esta obrigada. molécula de forma a que se libertem os constituintes desta molécula. E os constituintes são a monoiodo, a diodo, a triodo e a tetraiodo, que é a tiroxina. Certo? Portanto, não é este conjunto que é lançado no sangue. Os fragmentos. Ok? Muito bem. Agora, atenção a este aspecto. Aqui tem a tiroide. Já vimos que a tiroide saudável, enfim, produz T4 e T3. Ambas são lançadas no sangue, certo? T4 e T3. Vocês depois vão estudar isto, mas elas são transportadas no sangue ligadas a proteínas. Existem proteínas plasmáticas que se ligam à T4 e à T3 e que as transportam, servem de transportadores no sangue. Muito bem. Agora, primeiro, a maior parte da hormona secretada pela tiroide é a T4. Cerca de 90% das hormonas produzidas pela tiroide, cerca de 90% é T4. E só 10% é que é T3. Portanto, 90% T4, cerca de 10% T3. Certo? A tiroide liberta maiores quantidades de T4 do que T3. Mas a atividade biológica da T3 é maior que a da T4. Nas células-alvo, quem exerce a hormona que exerce o seu efeito é a T3 e a T4. Desculpem, é a T3 e não a T4. O que se passa é que nas células-alvo, imaginem que isso é uma célula de um órgão qualquer, estas hormonas da tiroide não atuam apenas num único tipo de célula, nem num único órgão, têm efeitos pleotrópicos, têm efeitos generalizados, afetam a generalidade dos nossos tecidos, portanto, muitos tipos de células, e o que acontece é que, de facto, a T4, tanto a T4 como a T3 penetram nas células-alvo, agora os mecanismos como elas penetram não é importante, mas o que se passa é que depois as células-alvo têm enzimas, são estas enzimas que aqui estão, não interessa, este DIO1 e DIO2 não interessa, são enzimas que têm a capacidade de converter a T4 em T3. Portanto, a maior parte da T3 deriva da conversão da T4 nas células-alvo. Portanto, a T4 funciona como uma espécie de precursor da T3. Existe uma grande quantidade de T4 no sangue. A T4 penetra nas células-alvo e depois as células-alvo transforma enzimaticamente a T4 em T3. Basta retirar um átomo de iodo. No fundo, transformar a T4 em T3 é retirar um átomo de iodo. E depois é a T3, como vocês aqui veem, é que vai exercer a sua ação, neste caso ao nível do núcleo, ao nível do génio. Portanto, a maior parte da T3 que as células-alvo acedem resulta da conversão da T4 em T3 no interior das células-alvo. Faço-me entender. Certo? Portanto, no fundo, a T4, como a T4 praticamente, a T3 tem uma afinidade muito maior pelos seus receptores do que a T4. No fundo, a T4 é uma espécie de reservatório no sangue de T3. Porque sempre que há necessidade de T3, capta-se T4, que depois é convertido em T3, dentro das células-alvo. Certo? Portanto, a T4 é convertida enzimaticamente em T3 nas células-alvo. Em relação às ações das hormonas da tiroide, bom, isso já ultrapassa aqui o âmbito da histologia, são ações muito abrangentes, como eu disse, afetam virtualmente todas as células do organismo, de uma forma geral aumentam o metabolismo basal, aumentam a atividade das mitocôndrias, o gasto de ATP, só que são hormonas muito importantes, têm um impacto muito grande no desenvolvimento, no crescimento, no metabolismo de muitos tecidos e órgãos, e são sobretudo essenciais durante o desenvolvimento fetal, nomeadamente ao nível do cérebro, não só do cérebro, mas também como de outras estruturas orgânicas. Na ausência de hormonas tiroideias durante o desenvolvimento fetal, isso pode ter repercussões dramáticas, não é? Se elas não forem repostas na altura devida, isso leva a atrasos no desenvolvimento físico, leva a atrasos mentais no desenvolvimento cerebral, a atrasos cognitivos, enfim. Pode ter efeitos catastróficos se, de facto, elas faltarem durante o desenvolvimento embrionário. Este é um efeito muito conhecido da ação das hormonas da tiroide, é que os girinos, vocês veem, os girinos privados de tiroide, não sofrem metamorfose em rã. Portanto, as hormonas da tiroide são fundamentais nesta fase da metamorfose do girino em rã. São importantes nesta fase em que a cauda do girino morre, as células que formam a cauda morrem por apoptose, não é?
e muitas destas células morrem e, de facto, as hormonas tiroideias são um sinal, um estímulo determinante para a morte dessas células por apoptose. Portanto, isto são apenas algumas... agora isto é importante. Relembro, isto agora remete-nos novamente para o hipotálamo e para a hipófise. A síntese da T4 e da T3, a síntese e a secreção da T3 e da T4 são reguladas por um mecanismo de feedback negativo, não é? Portanto, são subordinadas à regulação hipotalâmica ou hipofisária, como vocês aqui veem. A TSH, que já tínhamos falado nela, a hormona estimuladora da tiroide ou tirotropina, secretada pela pars distalis da adenohipófise, é o principal, como aqui digo, regulador hormonal da estrutura e da função da tiroide. Portanto, a TSH tem um efeito estimulador sobre as células epiteliais folliculares e sobre a síntese e a secreção das hormonas tiroideias. Por exemplo, a TSH aumenta a atividade da tireoperoxidase. A TSH aumenta a captação do iodo para dentro das células. A TSH tem, portanto, múltiplas funções, todas elas conduzem a que haja um aumento da secreção das hormonas tiroideias. Mas estão lembrados, as células da pars distalis da adenohipófise, por sua vez, são reguladas por hormonas de origem hipotalâmica e que chegam à pars distalis da adenohipófise através do sangue. Lembram do sistema porta-hipotalâmico hipofisário. E o hipotálamo tem um conjunto de neurónios que segrega um péptido, que é o TRH, são só 3 aminoácidos, que justamente estimula as células da adenohipófise a secretarem TSH. Portanto, a tiroide depende deste eixo hipotálamo hipofisário para a regulação da sua secreção. Portanto, a síntese e a secreção da TSH hipófise, é, por sua vez, estimulada pela TRH. Eu disse na aula anterior, quando vocês viram o RH quer dizer Releasing Hormone, hormona libertador, o RH significa sempre que é de origem hipotalâmica. Obviamente, depois há aqui um mecanismo de feedback negativo, não é? A T4 e a T3, os seus níveis plasmáticos sobem, não é? Mas, obviamente, a partir do momento em que sobem acima de um limiar desejável, isso é o suficiente para inibirem tanto a síntese de TRH, a secreção de TRH, como a síntese de TSH. Portanto, é um efeito inibitório. Quando eles se afastam daqueles níveis normais, vão desligar os neurónios que secretam TRH e as células da adenohipófise secretam TSH, e isso faz com que os níveis de hormonas tiroideias retornem, baixem no plasma. Certo? Portanto, isto depois tem implicações clínicas. Imaginem que há um tumor da adenohipófise que leva à proliferação das células que produzem TSH, não é? Isso obviamente que leva diretamente a um aumento da tiroide e um aumento da atividade das células epiteliais folliculares que estão a ser sobreestimuladas pela TSH produzida por esse tumor hipofisário. Certo? Muito bem. Bom, isto é só por curiosidade, não é? Isto são as disfunções da tiroide. Aqui está o quê? O hipotiroidismo, não é? Quando há uma produção ou secreção ineficiente da T4 e da T3, e o contrário, que é o hipertiroidismo. Isto são situações que chamar a atenção, é só apenas a tipo de curiosidade, que os cães, é mais comum os cães desenvolverem quadros de hipotiroidismo, enquanto os gatos, os felinos, é mais comum nos felinos haver desenvolvimento de quadros de hipertiroidismo. Aliás, nos gatos geriátricos, nos gatos idosos, a endocrinopatia mais comum é o hipertiroidismo. Portanto, dentro dos distúrbios endócrinos no gato idoso, o hipertiroidismo é o mais comum. Esse hipertiroidismo dos gatos resulta muitas vezes da formação de tumores, de adenomas, tumores benignos, adenomas hipersecretores. Formam-se pequenos tumores, há proliferação das células da tiroides, que secretam grandes quantidades de hormonas tiroideias e depois isso dá um quadro que resulta desse excesso de produção de hormonas tiroideias. Mas pronto, isto ficamos apenas por aqui. Para terminar a tiroide,
relembro-me que, agora isto já parece um bocado distante, que no início deste tema, quando iniciamos o estudo desta glândula, eu disse que havia dois tipos de células parenquimatosas. As células foliculares, epiteliais foliculares, e que tivemos aqui à volta delas, que são as que produzem a T4 e a T3, mas, atenção, existe um segundo tipo de célula, que são chamadas as células parafoliculares ou células C. Parafoliculares ou células C. E estas células, que também produzem uma hormona que já iremos ver qual é que é, primeiro, onde é que elas se localizam? Estas células parafoliculares nem sempre se distinguem facilmente nos cortes da tireoide. Das duas, uma. Ou estão à periferia do epitélio folicular, estão junto às células foliculares, e estão envolvidos. Eu não disse, mas os folículos tireoideus são envolvidos com uma membrana basal, não é? O epitélio, não é? E, portanto, há uma membrana basal que envolve o epitélio. E, por vezes, estas células parafoliculares estão junto às células foliculares, mas envolvidas pela mesma membrana basal. Já vou mostrar uma imagem. Ou então, não estão ali, já estão um bocadinho mais longe das células foliculares e formam agrupamentos, como aqui se vê, agrupamentos isolados entre os folículos. Elas chamam células C. O C vem do inglês clear, porque realmente ao microscópio óptico tem um citoplasma pálido, um citoplasma relativamente pálido. O que vocês aqui têm são as células foliculares, à volta do folículo, do coloide, não é? São as células que produzem T4 e T3, e depois vem aqui um grupo de células, citoplasma mais pálido, isto é que são as células parafoliculares. Neste caso estão aqui no interstício. De qualquer forma, estas células não contactam com o lumen, não contactam com o coloide. E também tem uma origem biológica diferente. Há até espécies de vertebrados inferiores em que estas células de peixes e anfíbios, em que estas células parafoliculares não estão lá metidas na tireoide. Formam um pequeno órgão, formam pequenos órgãos à parte. Tem até uma designação. São os órgãos último ou branquiais, não interessa. Portanto, há certas espécies em que estas células parafoliculares formam estruturas independentes, porque as células que formam estas células parafoliculares têm origem nas cristas neurais, têm outra origem. Tem outra origem. Agora, é importante que saibam o quê? Isto é só para vocês verem. Portanto, isto é este esquema. Para aqui tem duas células epiteliais foliculares. Isto é o coloide. Okay? E aqui tem uma célula C. Isto é quando ela está naquela posição. A membrana basal é isto que está aqui, mais escuro. Vejam que a membrana basal, neste caso, envolve a célula parafolicular e as células foliculares. Só que vejam, a célula C, parafolicular, não chega ao lumen, não contacta com o coloide. Certo? Outra diferença é quando eu observo a célula C ao microscópio eletrónico, verifico e encontro também uma série, muitos grandes de secreção no seu citoplasma. Vocês estão a ver aqui estes grandes de secreção? Muitos. Ora, pois bem, o que é que está aqui dentro destes grandes de secreção? O que é isto que aqui está dentro? É a hormona produzida por estas células. E o que é importante que saibam é que estas células parafoliculares secretam uma hormona apenas, que se chama calcitonina. O C também pode vir de calcitonina. Células C, calcitonina. Esta hormona, calcitonina, portanto já estamos a ver a tireoide, o órgão, no fundo, secreta três hormonas, T4 e T3, mas isso são as células epiteliais foliculares, que são armazenadas no coloide, mas depois há um outro tipo de célula que secreta uma outra hormona de natureza diferente. Isto é uma hormona peptídica, não é um derivado de um aminoácido. Esta calcitonina, vocês aqui podem ver, por exemplo, células parafoliculares, uma imunomarcação para a calcitonina, portanto, estão muito castanhas, porque tem calcitonina, porque a calcitonina aparece a castanho. Aqui vêm-se os folículos tireoideus. Está aqui, devem ser umas 3 ou 4, não sei, células, que estão aqui no meio, entre os folículos tireoideus. Qual é que é a função? A calcitonina não tem nada a ver com a T4 e com a T3. Não tem nada a ver. O papel da calcitonina é intervir na regulação do metabolismo do cálcio. É uma hormona que baixa os níveis de cálcio no sangue. Tem atividade hipocalcémica. Ok? Portanto, é uma hormona hipocalcemiante. Se houver um aumento, se houver uma subida dos níveis de cálcio sanguíneos acima de um determinado patamar, isso é um estímulo para que haja libertação da calcitonina, que tenta trazer para baixo os níveis de cálcio. Como é que ela consegue isso? Sobretudo através da inibição da ação dos osteoclastos na reabsorção óssea. Porque quanto maior for a atividade dos osteoclastos no osso, vocês lembram que os osteoclastos são células que digerem a matriz óssea, quanto maior for a ação dos osteoclastos, maior a libertação de cálcio para o sangue. Portanto, a calcitonina, o mecanismo de ação da calcitonina é inibir
aquele processo de reabsorção óssea pelos osteoclastos, de forma a diminuir a quantidade, a fração de cálcio que transita para o sangue. De qualquer forma, atenção, esta hormona, a síntese e a secreção desta hormona, não está subordinada à ação daquele complexo hipotalâmico hipofisário. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, aquilo que nós vimos atrás, a TSH, a TRH, não tem nada a ver aqui com não atuam sobre estas células. A regulação destas células está apenas regulada diretamente pelos níveis do cálcio do sangue. Tem à sua superfície sensores, moléculas que são sensores das concentrações de cálcio no sangue. Certo? Atenção a esta diferença em relação à T4 e à T3. Seja como for esta hormona no homem, o seu papel, a sua atividade hipocalcémica é relativamente discreta, não interfere assim tanto como isso nos níveis de cálcio no sangue. Embora haja até fármacos, há sempre sprays de calcitonina de salmão, até com origem de salmão, que podem ser usados como tratamento para a osteoporose. Mas enfim, não tem uma atividade, no homem a atividade da calcitocina neste metabolismo do cálcio é relativamente reduzida. Vamos ver outra hormona depois mais à frente, se calhar já não vamos ver hoje, mas vamos ver na próxima aula uma outra hormona que é mais importante na regulação do metabolismo do cálcio. E vamos ficar por aqui, e já não foi mal, já não foi mal no sentido de que já foi muita matéria, quer dizer, vocês realmente com estas aulas teóricas a este ritmo, e não só a astrologia, mas também nas outras disciplinas, vocês devem estar, faço ideia, não é? Quer dizer, devem estar cheios de trabalho, não é? É muita matéria. Na próxima segunda-feira acabamos as ondas endócrinas e até eu vou dedicar a primeira hora para as ondas endócrinas e começa-se, inicia-se o estudo do sistema reprodutor masculino. Depois falta dizer o masculino, o feminino e a pele. E depois, pronto, fica a matéria teórica completa. Certo? Só tive uma dúvida muito rápida. Diga. Só tive uma dúvida. A calcitonina, ela inibe a reabsorção óssea pelos osteoblastos? Clastos. Claro. Ok. Clastos, não se esqueçam, isto agora remetendo para aquilo que foi dado na histologia 1. Sim. É interligado. As células responsáveis pela reabsorção óssea são os osteoclastos. Não se esqueçam que o esqueleto ósseo, além do seu papel na edificação, não é, do nosso corpo, não é, de suporte estrutural, é a principal reserva de cálcio do nosso organismo. Grande parte desse cálcio não é mobilizável pelo sangue, não é facilmente mobilizável. Mas há uma fração do cálcio ósseo, a chamada fração intercambiável, que pode ser mobilizada para o sangue. E quanto maior forem os fenómenos de reabsorção de digestão óssea, da matriz óssea, maior é a quantidade de cálcio que pode passar no sangue, levando à subida dos níveis de cálcio no sangue. E a calcémia, os níveis de cálcio sanguíneos, não podem variar, têm que estar em limites relativamente estreitos. Porque tanto uma descida acentuada como uma subida acentuada têm consequências, nomeadamente têm consequências na atividade neuromuscular. O indivíduo ou fica quase paralisado, ou fica com flacidez muscular, com paralisia muscular, ou então fica com contrações, com tetanias, com contrações musculares involuntárias. O ião cálcio é um mensageiro celular que está implicado em muitas funções, nomeadamente na contração muscular, nomeadamente na neurotransmissão. Certo? Portanto, os níveis de cálcio têm que estar ali. Vamos falar disso na próxima aula, quando termos a outra glândula que é a paratiroide. Está bem? Mas agora já não vale a pena, já não vamos entrar nisso, está bem? Muito bem. Nada, se não houver mais nenhuma dúvida, pronto, despeço-me até à próxima segunda-feira. Está bem? Até segunda. Obrigada.